Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro e último case de UX da Cats. Esse case a gente vai falar um pouco sobre um processo de pesquisa para definição de funcionalidades de um aplicativo para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nesse processo a gente tinha algumas premissas do que seria interessante, um recorte específico do projeto, do aplicativo, ele era direcionado especificamente para um dos públicos, e o processo envolveu tanto olhar para o benchmark, para saber como que os outros tribunais estavam entregando essas soluções, quanto investigar com esse perfil de cidadão que tipo de funcionalidade mais existia fit com as expectativas e necessidades que eles tinham. Então foi feita uma abordagem para entender quais eram as dores, quais eram os momentos, quais eram os tipos de serviços que eram oferecidos pelo TJ e qual deles que mais poderia entregar valor para um MVP de uma primeira versão de aplicativo. Confere aí o processo e a gente conta também um pouco dos resultados de direcionamentos e processos que saíram a partir desse projeto de pesquisa com o usuário. A primeira parte do projeto, como de praxe, sempre começa fazendo uma imersão dentro das informações que o próprio cliente já tem. Nesse caso não foi diferente, a gente levantou inicialmente quais eram os perfis, quais eram os serviços direcionados para cada um desses perfis para fazer uma definição. Beleza, quem a gente vai focar na solução do aplicativo é o público que mais tem dores e mais pede e usa serviços do tribunal usando diferentes canais. Então foi direcionado no perfil do cidadão, para que ele fosse o foco do projeto, da pesquisa, a partir dessa discussão estratégica no começo, para saber qual é a melhor entrega de valor. Será que vai ser fazer um aplicativo para advogados, para a imprensa, que eram vários públicos possíveis que têm contato com a instituição, mas entendendo qual era a proposta, qual era o objetivo que existia nesse primeiro produto, nessa primeira versão de aplicativo, foi definido o público que mais poderia ter ganhos com essa solução quando fosse disponibilizada. A partir dessa primeira definição de público, a gente trabalhou, ok, quando a gente olha para o cidadão, quais são os perfis possíveis? Comumente a gente usa a matriz dos usuários extremos, que é para fazer uma definição de público, de recorte, até para definir qual vai ser a amostra que a gente vai conversar, quais perfis que vão ser espalhados ao longo das características. E aqui a gente trouxe essa ideia de que o cidadão catarinense vai desde o mais jovem até o mais velho, desde o alto sociocultural até o mais baixo, entendendo sobre quais serviços utiliza, quais momentos ele precisa, que fases da vida do cidadão ele utiliza o serviço, né, do tribunal, seja, eu vou fazer uma adoção, ou eu estou passando por um processo judicial, ou eu preciso aqui de um atendimento por causa de uma reclamação. Então tem uma série de pontos que foram explorados nessas premissas iniciais e também o entendimento dos próprios canais. Quais são os canais que hoje já existem? Quais que tem mais ruído? Qual que gera mais atrito no atendimento que poderia ser direcionado para uma solução de um aplicativo. Feito isso, a gente teve a segunda etapa, que é depois de olhar para dentro, a gente fazer a investigação com o usuário, que é o olhar para fora. Aqui a gente usou uma série de técnicas de triangulação de pesquisa, que nem em outros cases que a gente já comentou. Usamos o questionário tanto para levantar informações de uma base maior de clientes, né, de usuários, de cidadão nesse caso, quanto para recrutar. Então, ali foi identificado alguns perfis que topariam participar dessa pesquisa com a gente no segundo momento. As entrevistas em profundidade serviram para aprofundar um pouco mais em cada processo, em cada momento dessas pessoas diversas. E rodamos também um grupo focal, que foi a próxima técnica que eu vou trazer aqui. Para o grupo focal, quando a gente trabalha com essa ideia de fazer ao vivo mais de uma pessoa, existe sempre aquele risco do efeito manada. Então, para evitar que isso acontecesse, a gente criou alguns frames de perguntas. Esses frameworks, eles são totalmente personalizados de acordo com cada caso. O que a gente quer que a pessoa responda individualmente, para que depois ela possa somar ao grupo, trazendo as percepções dela sem sofrer o efeito de viés, né, de ir atrás da opinião dos outros, porque é o momento que ela primeiro reflete, fora o próprio fato de deixar esses artefatos um pouco mais interativo, um pouco mais lúdica a conversa, ela fica mais leve. Reparem aqui também que a gente fez alguns cards para que a pessoa pudesse priorizar quais são os canais que você mais usa, coloque em ordem. Então, essa forma de conduzir o grupo focal, ele torna a dinâmica mais leve. Torna mais fácil da pessoa ficar à vontade, ela não fica tão querendo acertar, querendo trazer a resposta ideal, e ela consegue focar mais em prestar atenção ali no que ela está tentando trazer de informação e é onde a gente encontra a riqueza dos dados. Depois dessa etapa de pesquisa que envolveu questionário, entrevista e grupo focal, a gente veio para a fase de compilação. Na compilação, agrupamos pelos principais problemas e também trabalhamos em cima do modelo de proposta de valor. A proposta de valor, o Canvas, ele já traz esse lado onde a gente fala sobre a dor do usuário, quais são as dificuldades que ele tinha, então quais são os ganhos, quais são as dores, qual é a tarefa envolvida. Com isso, a gente consegue direcionar a ideação, porque aqui a gente vê ganhos, né, o que ela espera, o que ele perde, onde que ele tem problema em relação àquela tarefa, e aí parte da ideação ela fica bem amarrada diretamente em cada um desses quadrantes. É uma das formas de a gente conduzir também a ideação, agrupando desse modelo em cima do Canvas de proposta de valor. Já aqui vocês conseguem observar como foi esse depara. Aqui temos o Canvas de proposta de valor com os problemas e a gente trabalha na ideia do Big Question, naquela pergunta do como poderíamos resolver
cada um daqueles problemas ou oportunidades que foram listadas. E isso aqui foi o gatilho para fazer a condução, a facilitação do workshop de ideação com o time. Esse time tinha tanto pessoas de tecnologia quanto pessoas mais estratégicas envolvidas nessas discussões de posicionamento do produto. E ali a gente discute bastante. Ó, gente, esse aqui são algumas referências, aqui são algumas possibilidades, esse aqui são os problemas. A ideia de trazer algumas referências para eles, já falar do benchmark do mercado, mas também não só o que os outros tribunais estão fazendo, mas o que o mundo está fazendo em relação a esse tipo de problema, essa solução, ajuda a abrir um pouco do repertório dos participantes. Nem sempre os participantes da ideação eles estão com muitas ideias, porque talvez eles estejam um pouco mais habituados com o que eles já conhecem, e a gente faz esse momento de abrir o leque de possibilidades para que eles também consigam pensar um pouco mais fora da caixa. É aquela ideia de provocar as pessoas que estão fazendo ideação a gerar soluções não óbvias. Nesse momento, então, foi feita essa ideação, geramos uma série de ideias para cada um dos problemas e cada um dos pontos que a gente trouxe, e aí, depois que essa ideação foi construída a várias mãos por vários times, eles foram traduzidos num direcionamento baseado em prioridades. Os principais problemas, os desafios estratégicos que a gente chamou, eles foram colocados em ordens. Então, quais eram os problemas mais graves, os que mais faziam sentido trazer de solução, entendendo as dores e as possibilidades tecnológicas e os objetivos de negócio da instituição. Então, eles foram priorizados. E para esses priorizados, a gente fez um detalhamento técnico de que tipo de funcionalidade precisava ter em cada um desses focos. Como esse projeto ele não era um projeto de execução, ele era muito mais focado em trazer respostas, trazer direcionamentos e delimitações do produto e não necessariamente desenhar a tela. O nosso escopo ele foi até uma parte de trazer referências para cada uma das funcionalidades que a gente sugeriu que vieram da ideação. Então, por exemplo, a gente tinha lá uma ideia de fazer uma linha do tempo de acompanhamento do processo. Trouxemos várias referências de mercado de, ok, como é que pode ser feita uma linha do tempo interessante? Quais são as referências para a gente trazer algo mais lúdico, mais didático, mais fácil para o usuário entender? E isso foi dado para eles, né, como referências possíveis, que seriam um benchmark inicial de estrutura para quem fosse desenhar as telas, ou outros exemplos, se tivesse um indicador de calculadora de economia de processo, quanto tempo você economiza quando você faz um acordo, ao invés de avançar com o processo, que foram algumas das ideias que surgiram lá, principalmente entendendo quais são as barreiras, o que dá para fazer de lúdico interativo. Tinha uma parte que tinha a ver com treinamento, informação, para as pessoas entenderem melhor como funciona o processo, já que uma das coisas que veio da pesquisa era eu não sei direito o que acontece, é meio caixa preta, eu não entendo quais são as etapas do processo. Isso era algo que o cidadão comum, que talvez nunca tenha participado de um processo, ele tem dúvidas. Quais são as etapas, o que vem depois, quanto tempo vai levar? E essas ideias de referências que a gente trouxe, sempre baseado muito numa solução mais mainstream, não técnica, com uma linguagem super simples, porque quando a gente fala de questões jurídicas, muitas vezes tem aquelas dificuldades, aquelas barreiras de linguagem, e aqui as ideias foram tornar muito visual, para que tivesse uma direção para cada funcionalidade, para cada pedaço do aplicativo, quais seriam referências fora da caixa para eles poderem executar. No fim das contas, a nossa entrega, ela trouxe bastante desse plano de ação priorizados, né, as ideias priorizadas, para que fosse executada. Então, essa é uma fase muito de discover mesmo, de delimitação do produto, construção da visão do que precisa ser implementado, para que posteriormente, na fase seguinte, o time de execução, né, o time de UX, consiga desenhar essas telas e esses fluxos. Então, esse foi o nosso último case de UX, que a gente contou um pouco dos processos aqui da Cats e dos resultados, e de como foi, desde o entendimento do problema, do desafio, sempre considerando todos os pilares, aspectos de negócio, o que o cliente espera, o que ele precisa, quais são as expectativas, né, o lado business, do lado inteligência estratégica do produto, e equilibrando com aquele outro lado. Beleza, uma vez entendido qual é o objetivo da empresa, como que a gente linka isso com as dores, com as oportunidades, com as necessidades do usuário, fazendo esse match perfeito, né? E claro, sempre trazendo também o viés da tecnologia, o que é viável, o que vai ser fácil de construir, priorizado, né? O que pode ser priorizado para não gerar um impacto muito grande no desenvolvimento, trabalhando com aquelas 3 esferas de tecnologia, pessoas e negócios. Espero que tenham curtido a nossa série de cases. Fiquem de olho nos próximos conteúdos da Cats. Se fez sentido para você, está interessado, quer conversar melhor sobre o seu projeto, chama a gente para tomar um café, a gente pode entender melhor qual é o teu desafio e também trazer uma proposta estratégica para o seu negócio. Até a próxima!